Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Estamos no 5º episódio do nosso estudo aqui sobre o livro de Daniel. Obrigada porque você está de volta com a gente. Eu queria dizer que nós voltamos, para você que não acompanha, e não precisa acompanhar também, tá? O nosso desenvolvimento técnico aqui, quando o Pôr do Sol começou, a gente tinha uma equipe e a gente tinha câmeras e luz, câmeras no plural, ou seja, a gente tinha 3 câmeras, tinha uma equipe e a gente quer agradecer aqui essa equipe que a gente nunca teve a oportunidade de fazer. A primeira equipe e a segunda equipe, né? Exato, a primeira equipe é o Gilmar, nosso querido Gilmar Moura e o Denis Peniche, que nos ajudaram imensamente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eles gravaram até mais ou menos março de 2020. Pouco antes do Covid. E aí começou a pandemia. E eles pararam de vir, obviamente. Mas muito obrigado pelo carinho. Nós mudamos, nós não estamos mais morando em Maryland, nós estamos agora em Tampa e a gente agradece a primeira equipe. Aí a segunda equipe, vou até falar para câmera 2, que agora temos outra câmera, é o Eliezer e a Sabrina Oliveira. O Eliezer é a pessoa que está aqui por trás da câmera com a gente, operando tudo, luz e tal. E a Sabrina, gente, está ali contendo um furacão dentro de um quarto que está bem ali, que se chama Olivia Gracioto. E seria um culto muito dinâmico se a gente tivesse a Olivia aqui. A gente ainda está fazendo planos, mas no momento a gente está curtindo aqui essa paz enquanto temos a tia Sabrina ali com a Olivia. Muito obrigada. E tudo isso, gente, é para que vocês tenham essa mensagem, tenham esse momento do Pôr do Sol com a gente da melhor maneira que a gente pode fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, ainda não ativou as notificações, faça isso para que você não perca nenhum programa, que você receba no horário que sai certinho. Toda semana tem vídeo. Vamos ler juntos então. Daniel, capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí o verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Então foram 3 anos, porque lá em cima fala que eles foram treinados por 3 anos. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E aí o versículo 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, Deus, além de honrá-los com saúde, com vitalidade, honrou a eles, e principalmente Daniel, com esse discernimento que era fora do eixo, que era diferente de tudo que o rei havia visto. Isso chamou a atenção do rei para esse grupo. Agora começa uma transição no livro de Daniel e na história de Daniel, porque até esse momento eles foram provados. Vão acontecer outras provações, mas até esse momento eles estavam sendo provados. Eles passam por esse primeiro teste, Deus os abençoa e dá a Daniel um dom específico, que é o dom de sonhos e visões. A partir de agora, a gente vai encontrar Daniel mais envolvido nessa parte de profecias. O que é uma profecia? É algo que Deus revela ao ser humano com antecipação. Então ele começa a receber de Deus essas informações que estavam para acontecer e ele consegue interpretar sonhos também.
Tem um desenho, Thundercats, Uhum. que tinha um personagem lá que ele tinha uma espada, chamava Espada Justiceira. Aí, Podia assistir. nesse desenho que você não podia assistir, esse personagem do desenho, ele tinha uma espada, chamava Espada Justiceira. Aí alguma coisa acontecia no desenho, ele queria enxergar o que estava acontecendo em lugares onde ele não estava presente. Aí ele pegava a espada, olhava para a espada e gritava: Espada Justiceira, dê minha visão. Aí a espada mostrava para ele o que estava acontecendo e tal. Um desenho ótimo. Um desenho fantástico. Mas essa explicação é assim que Daniel, ele tinha, na verdade, o dom de enxergar as coisas do futuro, as coisas que iriam acontecer. Esse é um dom que Deus deu a ele. O livro de Daniel agora, ele vai mutando, não só para uma história da vida dele, mas para a história do povo de Deus e para a história do mundo. Através da visão. Através das visões que ele vai ter e também das interpretações de sonhos que ele vai receber de Deus. E isso é muito interessante porque esse livro agora se transforma num livro profético. Porque até agora era um livro histórico, de histórias. Agora a gente vai ver um livro profético, com visões, com sonhos. E também é importante a gente salientar que algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, infelizmente, eles não entendem o livro de Daniel dessa maneira. Há uma interpretação, uma vertente da teologia que acham que Daniel é um pseudônimo de um personagem que, na verdade, viveu no futuro, que já havia acontecido esses eventos. Ele estava lá na frente, talvez 200 anos antes de Jesus, na época do rei Antíoco Epifânio, onde o povo de Israel estava sendo perseguido, e já havia passado o rei da Babilônia, o rei da Grécia, o rei da Medo-Persa, eles já haviam passado, e esse rapaz, esse pseudônimo Daniel, é dado por uma pessoa que ele está contando a história que já havia acontecido. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que existem profecias que são tão absurdas que as pessoas pensam assim: como que esse cara sabia disso? Como que ele sabia que outros reis, outros impérios iriam tomar conta? Porque o livro de Daniel dá uma incrível lição de história que passa por séculos. Então, é porque ele recebeu de Deus esse dom da profecia, o dom dos sonhos, né? E tem, na verdade, 2 episódios que eu gostaria que a gente falasse agora sobre isso, porque o assunto, na verdade, é de discernimento. Daniel recebeu de Deus discernimento. Você é professora de português, você sabe que a palavra discernimento significa muito mais do que saber simplesmente tomar uma atitude. É uma palavra que fala que aí você consegue ter um entendimento geral das coisas. E Deus quer que o povo dele tenha um discernimento, um conhecimento geral das coisas. Leia só, tem uma tribo, das 12 tribos de Israel, que era a tribo de Isacar. Essa tribo era talvez a menor das tribos, das 12 tribos de Israel. E essa tribo, ela tinha um dom especial. Olha só o que fala aí no livro de... 1 Crônicas 12, versículo 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Essa tribo tinha um dom específico. As pessoas dessa tribo, os chefes dessa tribo, diz a palavra de Deus, que eles tinham o dom do discernimento. Então, o que o cristão hoje deveria ter? Receber de Deus? O dom do discernimento. Discernimento, para mim, é... O sentido que eu penso toda vez que eu ouço essa palavra é conhecimento misturado com sabedoria. Isso. Então, a pessoa, ela toma a atitude, sabe, baseada no conhecimento. É interessante porque é Deus quem dá o discernimento, né? Foi Deus quem escolheu Daniel para ter esse discernimento naquele momento, e a gente está conversando aqui e eu estou pensando em todos os outros episódios que eu já sei que Daniel passou, e é tão incrível que Deus permitiu que ele passasse por isso, porque Daniel tinha discernimento, e ele soube navegar. Até esse momento ele havia sido treinado na cultura dos babilônios, recebido informação privilegiada sobre aquela cultura, estudado os livros, ele havia crescido no seu intelecto de entendimento. Então ele recebeu cultura, ele recebeu informação. Exato. Mas
agora vem Deus e ele usa a cultura e a informação que ele recebeu e dá discernimento, entendimento das coisas que estão para acontecer e um dom especial, que é o dom de profecia. Então, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente tem que entender que esse jovem, ele também representa nós hoje. Porque, de alguma maneira, todos nós estamos vivendo em Babilônia. Todos nós estamos num caos, numa sociedade que tenta moldar-nos. E essa é a história de Daniel, mas é a nossa história. O que Deus está pedindo para nós hoje? Tenha discernimento. Que vem de mim esse discernimento, para que você consiga entender as coisas que você precisa fazer. Então, talvez hoje a gente está aqui conversando e você precisa tomar uma decisão, você precisa ter discernimento para fazer alguma coisa para você, para sua família. O discernimento vem de Deus. O mesmo Deus que deu para Daniel a capacidade de se orientar e orientar os seus amigos e orientar uma nação, é o Deus que está hoje presente na sua vida. Tem um outro texto que a gente separou aqui para ler, que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, e diz o seguinte: isso enfureceu o rei da Síria. É uma outra história, não é a história de Daniel. É uma outra história. Que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E aí no versículo 12, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha que poder a pessoa está simplesmente recebendo informação. Israel estava guerreando contra esse povo, e aí quando eles vinham guerrear contra Israel, Eliseu recebia informação de Deus aonde que o exército estava se colocando, e aí ele falava para o rei de Israel: olha, não vai para aquele lugar porque lá tem uma cilada, não vai para aquele lugar porque eles estão preparando alguma coisa. E o outro rei daquele reinado, eu esqueci o nome, ele fala para os soldados dele: poxa, alguém está falando alguma coisa, alguém está liberando informação para o inimigo. E aí os soldados falam: não é aqui. É que tem um Deus que está passando a informação. Que lá tem um rapaz chamado Eliseu, que Deus fala para ele: aonde a gente vai fazer. O discernimento foi o que Salomão pediu para Deus quando ele era jovem e não sabia o que fazer na frente daquele desafio que era ser rei. Então, eu acho que Deus honra muito as pessoas que têm um canal aberto de relacionamento com Ele e estão dispostas a ter discernimento. Porque quando você tem discernimento, isso acarreta várias outras coisas na sua postura, na maneira como você vive, etc. E eu acho que o rei reconheceu isso em Daniel. E o que falta para muitos de nós hoje é esse discernimento. Às vezes você já tem cultura, você já leu, você estudou, isso é maravilhoso. O livro de Daniel é totalmente pró-cultura. Mas não adianta você só ter entendimento e não ter discernimento. E esse discernimento vem desse relacionamento com Deus. E é aí que entra essa transição do livro de Daniel. Ele não só é agora um personagem importante para aquele tempo, mas ele se transforma num personagem muito importante para todos nós. Porque as profecias que ele recebe de Deus, as visões que ele recebe de Deus e os sonhos que ele vai interpretar falam de coisas que estão acontecendo agora e de coisas que ainda vão acontecer, que nós precisamos nos preparar. Gente, que o seu sábado seja abençoado, que você sinta a presença de Deus com você, que você possa, enfim, no seu relacionamento com Deus, receber cada dia mais discernimento para servi-lo melhor, para mostrar para as pessoas quem é Jesus e o caráter de Jesus. Então, que o seu sábado seja cheio da presença dele, com a família, enfim, com o descanso que você merece. E a gente se vê na próxima sexta. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, obrigado porque na tua palavra nós encontramos orientação. Nós pedimos hoje discernimento para que todos nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que nós devemos fazer. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.